Helena sempre foi uma mulher simples, daquelas que carregam no peito mais sonhos do que dinheiro no bolso. Desde menina tinha um talento especial com massas, pães, esfirras, pizzas. Tudo que saía de suas mãos tinha um sabor diferente, quase mágico. O cheiro que saía de seu forno improvisado parecia abraçar quem passava pela rua. Mas havia um detalhe que marcava sua vida. Tudo o que Helena sonhava em fazer, ela contava para alguém. Antes mesmo de dar o primeiro passo, já corria para compartilhar sua ideia com vizinhas, parentes, colegas de trabalho. Estou pensando em abrir uma pizzaria, dizia com os olhos brilhando. E do outro lado, sempre vinha um comentário: mas pizzaria já tem demais na cidade. Isso dá muito trabalho. Cuidado, você não tem dinheiro suficiente. Vai acabar se endividando. As palavras dos outros eram como baldes de água fria sobre o fogo que ela carregava no peito. E assim, mais uma vez, Helena desistia. Os anos foram passando e cada sonho que ela deixava escapar parecia pesar mais dentro dela. Mas em silêncio havia algo crescendo, uma inquietação, uma voz que dizia que talvez o problema não fosse o mundo, e sim o quanto ela falava sobre seus planos antes da hora. Numa tarde chuvosa, sentada à mesa simples da sua cozinha, Helena olhou para uma massa crescendo dentro de uma tigela coberta com um pano de prato e pensou: será que se eu fizer como essa massa crescer em silêncio, as coisas podem ser diferentes? Naquela noite, Helena não contou nada a ninguém. Guardou para si o pensamento que teve diante da massa crescendo em silêncio. Foi estranho no começo. Parecia que faltava algo, como se as palavras quisessem escapar da boca sozinhas. No dia seguinte, em vez de correr para comentar com as vizinhas sobre seu desejo antigo da pizzaria, ela simplesmente se levantou mais cedo e começou a testar novas receitas. Não falou com ninguém, não postou nada, não pediu opinião, apenas se concentrou no cheiro da massa no forno, em observar as bordas douradas, em anotar no caderno cada detalhe que podia melhorar. Foi a primeira vez que ela sentiu uma paz diferente, como se estivesse finalmente regando uma semente escondida no fundo da terra, sem pressa para mostrar a ninguém. Os dias foram passando e o silêncio começou a se transformar em força. A cada pizza que saía do forno, Helena imaginava o futuro mesas ocupadas, riçadas, famílias saboreando aquilo que ela fazia com tanto amor. Mas dessa vez, não falou para vizinhas, não ligou para parentes. Apenas escreveu num caderno simples: meu sonho é possível, basta crescer calada como a massa. E foi nesse silêncio que ela deu o primeiro passo de verdade. Separou um pequeno valor do salário que recebia como auxiliar de cozinha e comprou ingredientes de melhor qualidade. Não contou para ninguém. Voltava do trabalho com as sacolas discretas, como se carregasse um segredo precioso. Naquela mesma semana, decidiu testar algo: fazer pizzas em casa e vender discretamente para colegas mais próximos. Ninguém sabia que ela estava preparando tudo em segredo. E quando a primeira encomenda saiu, quando a primeira pizza saiu do forno, o cheiro tomou conta da pequena cozinha de Helena. Ela a colocou cuidadosamente dentro de uma caixa simples, feita com papelão que tinha guardado, e caminhou até a casa de uma colega do trabalho que havia encomendado. A colega abriu a caixa e os olhos brilharam. Nossa, Helena, só o cheiro já dá vontade de comer tudo. Ao experimentar a primeira fatia, o silêncio foi imediato. Aqueles segundos em que ninguém dizia nada fizeram o coração de Helena disparar. Até que, de repente, a amiga fechou os olhos e sorriu. Isso aqui não tem pizzaria nenhuma que faça igual. Naquele instante, Helena sentiu algo diferente. Pela primeira vez, não havia risos de deboche. Não havia críticas, não havia desânimo, só havia reconhecimento. Mas dessa vez,
Ela não correu para contar ao bairro todo. Guardou o momento dentro de si, como quem guarda uma joia rara. E foi aí que Helena começou a entender algo profundo. O segredo protege a bênção. Era como se o silêncio fosse um escudo invisível, impedindo que as opiniões alheias contaminassem o que ela estava construindo. Pela primeira vez na vida, ela sentia que seu sonho estava florescendo protegido. Sem revelar nada a ninguém, começou a anotar seus primeiros pedidos, planejar suas economias e até mesmo pesquisar discretamente como poderia um dia registrar sua pizzaria. Cada pequeno passo era guardado em silêncio, como um segredo sagrado entre ela e Deus. E a cada nova pizza entregue, mais portas se abriam, sem anúncios, sem alarde, apenas pelo boca a boca. Era como se a vida estivesse confirmando aquilo que ela havia descoberto. Quando se protege a bênção, ela cresce. Mas havia ainda um teste maior pela frente. Um dia, alguém muito próximo dela começou a desconfiar de seus movimentos e a perguntar demais. Foi numa tarde de sábado que Helena estava estendendo a massa sobre a bancada com as mãos cheias de farinha quando escutou alguém bater à porta. Era Dona Marta, sua tia, aquela que sempre tinha uma opinião para dar sobre tudo. Helena, minha filha, o que você anda aprontando? Perguntou com um olhar curioso, reparando nas caixas empilhadas num canto da cozinha. O coração de Helena disparou. Antigamente bastava uma pergunta dessas para ela abrir a boca e contar cada detalhe do que estava fazendo. Mas dessa vez respirou fundo, enxugou as mãos no avental e respondeu com simplicidade: tia, só testando umas receitinhas minhas. Dona Marta arqueou a sobrancelha desconfiada. Sei, você nunca foi de esconder nada. Está diferente? Helena sorriu de canto e desviou o assunto. No fundo, sentiu um orgulho silencioso. Estava aprendendo a proteger o que nascia dentro dela, porque sabia que, se falasse, poderia receber aquelas frases que sempre vinham como flechas. Isso não vai dar certo. Você não tem condições. Já tem gente melhor fazendo isso. Naquela noite, sozinha, em seu quarto, Helena escreveu em seu caderno: o segredo protege a bênção, e eu não vou mais entregar minha semente para quem não sabe cultivar. A cada página escrita, seu sonho se tornava mais sólido, mais real. Ela não precisava mais da aprovação dos outros. Bastava acreditar e continuar crescendo em silêncio. Mas o destino ainda guardava uma surpresa. No meio desse processo, uma proposta inesperada cruzaria o caminho de Helena. Algo que poderia acelerar todos os seus planos. Na semana seguinte, Helena recebeu uma mensagem no celular. Era de Rafael, um colega de infância que ela não via há anos. Ele havia provado uma das pizzas dela na casa de um conhecido em comum. Helena, eu não acredito que você está fazendo isso. Essa pizza é maravilhosa. Você já pensou em montar algo sério? Eu conheço um ponto que está para alugar. A gente poderia conversar? O coração de Helena bateu forte. Por um instante, quase deixou escapar um sim. É meu sonho desde sempre, mas conteve as palavras. Respirou fundo e respondeu com cautela: obrigada, Rafael. Vamos marcar para conversar. Quando desligou, ficou parada, olhando para o nada. Aquilo parecia uma oportunidade caindo do céu, mas também um teste. Porque se antes ela falava demais e perdia tudo, agora precisava ter certeza de que não estava queimando etapas. Sentou-se diante do caderno e escreveu: o segredo protege a bênção, e eu não vou mais entregar minha semente para quem não sabe cultivar. Nos dias que seguiram, Helena se dividiu entre a empolgação e o medo. Não contou nada à tia, às vizinhas, nem mesmo à melhor amiga. Guardou tudo dentro dela
como vinha fazendo. Mas cada vez que lembrava da proposta de Rafael, sentia seu coração inquieto. Seria esse o momento certo? Ou seria mais uma armadilha do destino para provar se ela havia realmente aprendido a crescer em silêncio? Na noite anterior ao encontro com ele, Helena não conseguiu dormir. Ficou olhando para a massa crescendo dentro da tigela, em silêncio, como sempre fazia. E pensou: talvez seja agora que eu descubra tal onde meu silêncio pode me levar no dia marcado. Helena vestiu sua roupa mais simples, mas ajeitou o cabelo com cuidado. Suas mãos suavam e o coração parecia uma pizzaria inteira assando de uma vez. Ao chegar ao café, onde combinara de encontrar Rafael, viu de longe. Ele sorria com aquele mesmo jeito de quando eram adolescentes, mas agora trazia consigo a postura de um homem de negócios. Helena, ele disse, animado, levantando-se para cumprimentá-la. Eu precisava te ver pessoalmente. Aquela pizza que eu comi, olha, eu não tenho palavras. Você tem ouro nas mãos. Helena sorriu tímida, tentando manter os pés no chão. Fico feliz que tenha gostado, Rafael. Eu sempre gostei de cozinhar, mas nada além disso. Ele balançou a cabeça convicto. Não, não, não. Você não entende. Eu tenho um amigo que acabou de fechar um pequeno espaço no centro. Está vazio, com forno e tudo. É perfeito para começar pequeno, mas com o potencial de crescer. Se você topar, eu entro como investidor. A proposta parecia tentadora demais. Helena sentiu um turbilhão dentro de si. Por um lado, era como se o universo estivesse finalmente entregando o que sempre sonhou. Por outro, a velha insegurança sussurrava: será cedo demais? Ela respirou fundo, lembrou-se do que havia escrito no caderno. O segredo protege a bênção. E, em vez de responder na hora, disse com calma: eu preciso pensar, Rafael. Ele franziu a testa surpreso. Pensar, Helena, é uma oportunidade de ouro. Mas ela sorriu e respondeu suavemente: justamente por isso, não quero decidir na pressa. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, concordou com a cabeça. Tudo bem, mas não demore. Naquele dia, voltando para casa, Helena caminhava devagar pelas ruas, com o coração dividido. Pela primeira vez na vida, ela sentia que não estava apenas correndo atrás de um sonho. Estava sendo testada para ver se tinha disciplina para sustentá-lo. E enquanto abria o portão de casa, uma frase eava forte dentro dela: se eu falar demais, eu perco. Se eu calar e ouvir a voz certa, eu ganho. Naquela noite, Helena dobrou os joelhos ao lado da cama e fez uma oração silenciosa, porque sabia a resposta que desse a Rafael poderia mudar sua vida para sempre. Senhor, eu não quero errar de novo. Já perdi tanto tempo falando demais, ouvindo pessoas erradas, entregando meus sonhos antes da hora. Agora, eu só quero fazer a tua vontade. Se essa proposta for bênção, me mostra. Se for cilada, me afasta. Mas me dá sabedoria para não abrir a boca antes da hora. As lágrimas molharam seu rosto, mas no coração havia uma paz estranha, como se algo invisível a estivesse envolvendo. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a surgir. Um cliente antigo ligou pedindo 3 pizzas de uma vez e elogiou tanto que disse: Helena, você precisa levar isso além, menina. Não guarda esse talento só aqui. No mesmo dia, enquanto caminhava pela rua, passou em frente a um salão que havia fechado as portas. O anúncio de aluga-se na parede parecia brilhar aos seus olhos, e uma voz suave em sua mente disse: nem sempre a oportunidade vem das mãos dos outros. Às vezes sou eu que preparo. O coração dela se apertou. Seria aquilo um sinal? À noite, folheando seu caderno, encontrou a frase que tinha escrito semanas antes:
O segredo protege a bênção. Helena fechou os olhos e sorriu. Estava entendendo que não bastava apenas agarrar a primeira chance que aparecesse. Precisava discernir qual era a chance. Mas justo quando começava a sentir clareza, o celular vibrou. Era Rafael novamente. Helena, preciso de uma resposta. O ponto pode ser fechado por outra pessoa. Você vai ou não vai comigo? O coração dela disparou. Aquela decisão definiria se ela continuaria crescendo em silêncio, passo a passo, ou se arriscaria acelerar tudo de uma vez. Helena olhou para a tela do celular tremendo em suas mãos. A mensagem de Rafael parecia um peso. Você vai ou não vai comigo? Ela respirou fundo. Antigamente, teria respondido na mesma hora, movida pela ansiedade de não perder a chance. Mas agora, depois de tudo que tinha aprendido, sabia que decisões feitas na pressa custavam caro. Sentou-se à mesa da cozinha, abriu o caderno e escreveu: O segredo protege a bênção. O que é meu chega no tempo certo. Rafael insistiu. No dia seguinte, desta vez, ligando: Helena, olha, eu quero te ajudar, mas preciso de alguém decidido. Essa é a sua chance. Ela ouviu com um coração acelerado, mas quando abriu a boca, a resposta saiu firme e tranquila. Rafael, eu agradeço de coração, mas eu preciso seguir no meu tempo. Não vou correr mais. Do outro lado da linha, ele suspirou meio frustrado. Você sempre foi assim, Helena. Pensa demais. O mundo não espera. Quando desligou, uma dúvida tentou invadir sua mente. Será que acabou de perder a única oportunidade da vida? Mas logo algo mais forte se levantou dentro dela. A convicção de que dessa vez estava protegendo sua bênção. Naquela mesma noite, enquanto preparava massas para entregar a clientes fiéis, ouviu alguém bater à porta. Era uma vizinha que, sem saber de nada, disse animada: Helena, você já viu que abriram inscrições para um concurso gastronômico na cidade? Estão procurando novos talentos da culinária? Ela congelou por alguns segundos, segurando a colher de pau como se fosse a chave de um destino inesperado. Quando ouviu sobre o concurso gastronômico, Helena sentiu seu coração arder. Pela primeira vez, percebeu que aquela podia ser a resposta da sua oração. Não era uma proposta apressada. Não era alguém empurrando um caminho qualquer. Era uma oportunidade limpa, clara, que parecia preparada especialmente para ela. Com o mesmo silêncio que vinha cultivando, Helena se inscreveu. Não contou a ninguém, além de Deus e do seu caderno. Passou dias treinando, ajustando cada detalhe das receitas, estudando sabores novos e aperfeiçoando sua famosa massa. No dia do concurso, enquanto outros candidatos chegavam com equipes, câmeras e torcida, Helena estava sozinha, mas dentro dela havia algo que nunca tivera antes: paz. Quando apresentou sua pizza artesanal, feita com ingredientes simples, mas com o sabor que carregava sua história, o júri se emocionou. Um dos chefes olhou para ela e disse: Às vezes, o segredo do sucesso não está em inovar muito, mas em colocar amor no que se faz. E você, Helena, colocou o amor em cada pedaço dessa pizza. Ela venceu o concurso, e junto com o troféu veio a oportunidade que mudaria a sua vida. Uma bolsa de empreendedorismo gastronômico e a chance de abrir o próprio negócio com apoio de investidores sérios. Meses depois, a placa brilhava na fachada de um pequeno espaço no centro. Pizzaria da Helena. O aroma das massas invadia as ruas, atraindo famílias, amigos e até desconhecidos, que de boca a boca espalhavam a notícia de que havia nascido um lugar diferente. Na inauguração, enquanto observava as mesas cheias, Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Lembrou-se de todas as vezes em que desistiu por falar demais, de cada crítica que quase matou seus sonhos
e do dia em que decidiu que o segredo protegeria a sua bênção. Agora, ela não precisava mais falar. Sua vitória falava por ela e, em silêncio, agradeceu. Senhor, valeu a pena esperar no teu tempo. Porque, enfim, Helena não só montou sua pizzaria, ela aprendeu o valor de crescer em silêncio e descobriu que os sonhos protegidos florescem mais fortes. Se essa história tocou o seu coração, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vou orar pela sua vida, pela sua família e pelos seus sonhos. Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso ajuda a levar essa mensagem de fé e esperança para muito mais pessoas. E lembre-se, assim como Helena, você também pode viver os seus sonhos. Proteja o que Deus colocou no seu coração, porque o segredo protege a bênção e, no tempo certo, tudo floresce. Que Deus abençoe a sua vida, ilumine seus caminhos e te dê sabedoria para viver os planos lindos que Ele já preparou para você. Que a paz dele esteja sempre em seu coração. Amém.